Oi pessoal, Diego aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma forma de diversificar na carteira de investimento de vocês de fundos imobiliários. É uma estratégia para mostrar como que é esse processo. Ele é simples, a gente também vai estar apoiado por uma planilha, que eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Faça um download dela, brinquem, mexe, bagunçou tudo. Refaz o download, não importa. O importante é que vocês tenham o costume de tentar melhorar esse processo de diversificação. Lembrando que o objetivo de diversificar uma carteira de investimento, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em quaisquer investimentos que vocês tenham, é ficar protegido da volatilidade do mercado. A gente sabe que renda variável, ela sofre disso. Vai ter dias que parte dos fundos imobiliários do tipo corporativo, eles estarão em alta e no dia seguinte eles estarão em baixa. Esse não é um problema. O problema é se você ficar exposto somente a esse tipo de fundos imobiliários. Então, quando você começa a comprar fundos imobiliários do tipo corporativo, logístico, de shopping, e você não faz um balanceio deles, se você só compra de um e não compra de outros, quando acontecer essas quedas, você vai ser altamente atingido. Então, o foco desse vídeo é mostrar um processo, uma forma de diversificar esses investimentos. Eu vou deixar essa planilha na descrição, então brinquem bastante com ela. Ela é de fundos imobiliários, mas vocês podem utilizar para ações, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos para a planilha, vamos dar uma olhada nela. A gente tá aqui nessa planilha, vou tentar ser o mais didático possível e o mais sucinto, apesar que às vezes eu não consigo. Aqui, pessoal, a gente tem o valor total investido na nossa carteira de investimento fictício em fundos imobiliários. Digamos que eu quero investir 10 mil reais em 4 grandes tipos dos fundos imobiliários, tá bom? Digamos que a nossa carteira ela é focada em corporativos, CRI, logísticos e shoppings. Então, desses 10 mil reais, a gente vai dividir 2.500 reais em cada um deles. A gente vai colocar 25% em cada um desses tipos aqui, ó. Eu já deixei a conta pronta aqui pra gente já verificar o quanto a gente vai investir em cada um desses tipos de fundo imobiliário. Para quem não usa o Excel com frequência, pessoal, quando você clica na célula, você consegue ver a fórmula aqui em cima, ó. Então a fórmula dessa continha, ela é simplesmente uma divisão simples. As contas, pessoal, são sempre muito simples e vocês vão ver. É a divisão de 10 mil dividido por 4, porque 4 são esses 4 grandes grupos aqui. E uma outra coisa que é importante deixar claro, pessoal, se você tem uma conta no Gmail, você já tem a planilha do Google, então é de graça. Então vocês conseguem utilizar essa planilha e criar suas versões delas não pagando nada. Isso me ajudou muito, me ajuda, eu faço planilhas, eu utilizo uma ideia bem parecida com essa daqui para diversificar os meus investimentos. Voltando, pessoal, essa coluna aqui, ó, essa coluna, ela é os tipos dos fundos imobiliários. Essa outra coluna, elas são os nomes dos fundos imobiliários. Aqui são as quantidades que nós temos comprados nessa carteira fictícia. Aqui, pessoal, é o valor da cota de cada um dos fundos imobiliários que nós temos. Aqui é o valor total investido daquele fundo vezes a quantidade e o valor dela, tá bom? Então, do fundo 1 aqui, ó, a gente tem 40 unidades, vezes 10 dá 400. Tão simples quanto isso. Pô, e a fórmula dessa célula aqui? Tá aqui em cima, pessoal, ó. Você sempre consegue ver a fórmula dela nesse campo. E aqui, essa coluna aqui, ela representa o total de cada tipo de fundo imobiliário. Então, do tipo corporativo, nós temos R$1.900. É isso. Pô, a soma, ó, você tá vendo que eu usei uma fórmula de soma aqui, ó, se você olhar no campo, que ele só tá somando essas 3 células. É só isso, não tem muito segredo nas contas, não. A porcentagem, pessoal, ela é útil para que a gente tenha a informação de quanto a gente está investindo em cada fundo imobiliário e de cada tipo. O que representa esses 4%? Ele significa o seguinte: desses 10 mil reais, eu tenho investido 400 reais. E esses 400 reais representam 4% dos 10 mil reais. É somente isso. Aí, aqui, ó, olha esses 10%. Por quê? Eu tenho R$1.000 investido no fundo imobiliário 2. Esses R$1.000, eles representam 10% de 10 mil. Bem simples, não? E o total de corporativo da nossa carteira, a gente está investindo 19%. Então, da nossa total carteira, nesse momento, a gente tem 19%
em fundo imobiliário corporativo, que é R$ 1.900. Aqui embaixo eu já coloquei os totais de cada uma dessas colunas para ficar mais fácil enxergar e tomar as decisões do rebalanceio. O total que a gente tem investido na nossa carteira agora é 8.430. Então, pô, a gente vai distribuir ainda o restante aqui para bater os 10 mil. E a porcentagem tá aqui, ó, 34,30%. Vamos distribuir o restante. Aqui, olha, como a gente já tá vendo a porcentagem de cada um desses tipos, a gente consegue identificar que esse tipo aqui de corporativo, ele tá com menos do que os outros. Então, eu vou distribuir um pouquinho para ele. Aqui a gente tem 20, é a quantidade que a gente tem desse fundo imobiliário 2. Eu vou colocar que a gente comprou 5. Então, eu vou mudar a quantidade de 20 para 25. Você vê que ele já mudou a porcentagem aqui, ele já muda também automaticamente o valor total. Então, ele já foi para 21,50. Melhorou. Lembrando que como a gente colocou como meta aqui, ou um parâmetro, pelo menos é um horizonte para a gente saber aonde que a gente quer chegar com cada um dos grandes tipos, corporativos, CRI, logísticos e shoppings, a gente sabe que a gente quer colocar R$ 2.500 em cada um deles. Então a gente consegue ver, ó, aqui tá faltando R$ 350 para bater 2.500. Então eu vou distribuir, digamos que aqui, olha, eu vou pegar e vou colocar mais duas cotas desse fundo F3 aqui, ó. Ele já foi para 2.350. E aqui eu vou colocar mais 3 cotas. Pronto, bateu R$ 2.500, bateu 25%, chegamos na meta bonitinha do corporativo. Agora, digamos que a gente foi pro logístico, e do logístico a gente comprou um pouco mais, a gente comprou, vou colocar 15. E ele passou um pouco, ele foi para 26,10. Não tem problema, eu vou querer chegar numa explicação para vocês também. E aqui, pessoal, a gente chegou e ele tá com 20,10%, então eu vou dar uma equilibrada também nele. Eu vou colocar aqui mais 4 unidades. E ele chegou em 24,10%. Show de bola. Você vê que isso aqui ele já tá aumentando a nossa proporção total, então a gente já tem quase tudo investido, e eu vou colocar um pouco nesse de novo. Eu sei, ó, a gente sabe que a gente tem, ó, ao todo R$ 9.930 de 10 mil, então faltam R$ 70 para investir. Eu vou comprar 7 cotas de R$ 10, então aqui a gente tem 11, a gente vai para 18. Você vai ver que show de bola, bateu 100%, bateu 10 mil reais investido, e a proporção, ela não ficou exatamente igual. E pessoal, não existe problema nisso, não existe a necessidade de estar na vírgula bonitinho. Por quê? Os preços variam muito das cotas, você nunca vai conseguir acertar exatamente igual a proporção certinha, e o objetivo da diversificação da sua carteira de fundos imobiliários ou de ações é você manter uma média, algo próximo ali, não algo muito grotesco a ponto de ficar 10% em um, 50% em outro. Por quê? O de 50%, quando você se expõe muito a uma proporção de um único tipo, como eu te disse, você vai acabar sofrendo muito caso esse tipo de fundo imobiliário ele caia. Então a ideia não é essa, a ideia é manter um equilíbrio. E pra gente manter um equilíbrio, a gente mantém uma proporção. E aí, essa é a sacada. E aqui, pessoal, só pra vocês entenderem, quando vocês colocarem, por exemplo, um aporte, putz, eu vou colocar um aporte de R$ 500, ele já soma mais ou menos o quanto a gente teria que distribuir entre os fundos imobiliários da nossa carteira, porque ele tá falando, ó, a gente precisa colocar R$ 2.625 em cada um dos grupos. Mas, por exemplo, esse aqui, ele já passou disso, que a gente já tinha investido um pouco mais ele no mês passado. Então, nesse mês, a gente vai distribuir entre os outros 3. A gente não vai comprar logístico, a gente vai comprar corporativo agora, por exemplo. Olha, a gente sabe que a gente colocou R$ 500, então eu vou colocar aqui que eu comprei 3 fundos desses R$ 100 e ele foi para 10. Aqui a porcentagem dele já deu uma aumentada e faltam 200. Olha, aqui o total investido é 10.300, a gente tem R$ 200 ainda para investir. Eu vou colocar nos de CRI. Eu vou comprar mais 2 desse de CRI aqui para fechar os 100% investidos. Então a gente tem R$ 10.500 investido, que é o total, 100% da carteira está investido, e a gente tá mantendo o equilíbrio, ó. Pô, mas Diego, e esse carinha aqui, ó, de shopping, porque ele tá com 22,95, não tem problema. No mês seguinte, quando você fizer a sua aporte, você compra dele. E desse jeito você vai equilibrando sua carteira de fundos imobiliários ou de ações. Pessoal, é muito importante diversificar, não esqueça disso, tá? Isso daí vai proteger os seus investimentos e vai te dar uma tranquilidade maior. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido ser minimamente claro. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, isso me ajuda muito. Até a próxima, a gente se vê.